Diz assim: então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates, prestavam culto a outros deuses. Mas eu os tirei, seu pai Abraão, da terra que fica além do Eufrates, e conduzi por toda Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe a Isaque, e a Isaque dei a Jacó, e a Jacó a Esaú, e Esaú deu os montes de Seir. Mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com as pragas com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiam com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com seus próprios olhos que o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês. E vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, mas assim como os amorreus, os fariseus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los diante de vocês, como fiz com os 2 reis amorreus, não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que eu lhes dei a terra que vocês não cultivaram, em cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses dos seus antepassados, que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão vivendo. E aí ele conclui com um texto que nós conhecemos muito bem. E ele termina com a grande verdade dizendo: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Não feche sua Bíblia. Não feche sua Bíblia. Assim como eu contei a história para vocês do meu avô, que ele conta detalhes do passado, que ele diz assim: olha, aquela menina que ia lavar a roupa no açude, a minha esposa que olhava para ela e admirava, a mensagem da minha esposa, o tempo passar, e eu procurar essa pessoa, e ela ainda está se preparando, ela está se guardando para o amado, aquilo foi presente de Deus para mim. Desde o passado até o dia de hoje, Deus cuidou da minha vida. Josué, ele chama agora a nova geração, ele chama os líderes, aqueles que vão dar continuidade. Josué já velho, cansado, em final de ministério, já não tem mais o vigor, e ele tem que dizer assim: olha, eu preciso contar para vocês algumas histórias, eu preciso trazer para vocês algumas conclusões da glória de Deus. Dizem que todo bom sermão batista tem 3 pontos, hoje teremos 7, amém? Olhe, não digam misericórdia não, 7 pontos, mas são verdades, se você gosta de anotar na sua Bíblia, se você traz o costume de fazer anotações no cantinho, num pedaço de papel, podemos dizer que o título dessa mensagem é essa:
Somente quando constatamos as verdades dos nossos líderes, temos a possibilidade de permanecermos na fé. Somente quando constatamos as verdades de nossos líderes, temos a possibilidade de permanecermos na fé. Josué, ele chega a 7 verdades, 7 conclusões diante da palavra do Senhor. A primeira conclusão de Josué é de que Deus em todo momento estava cuidando de nós. Olha como é que começa o texto, versículos 2 e 3. Ele está dizendo assim: Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Repita assim comigo, ó. Repitam comigo, mas eu tirei seu pai Abraão de lá. Percebe que na autoridade de Deus, porque Josué começa dizendo assim: assim diz o Senhor. A verdade agora é o próprio Deus dizendo assim: apesar de tão distante que eles estavam, apesar de tão longe da minha presença eles estavam, apesar de não me conhecerem, mas eu tirei seu pai Abraão de lá. O texto continua ainda dizendo: olha, mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. A conclusão de Josué é de que Deus em todo momento estava cuidando de nós. Assim como Deus teve um olhar clínico, cirúrgico, pontual, a enxergar em Abraão e fazer dele uma grande nação, uma grande descendência, de podermos sermos hoje considerados filhos do pai Abraão, o pai da fé, aquele que creu, aquele que trouxe agora uma perspectiva de salvação pela fé. Deus em todo momento estava cuidando de nós. Meus irmãos, eu preciso contar, além do testemunho do meu avô, eu preciso dizer para vocês que meu avô ensinou, apesar de muito católico, muito religioso, ele sempre ensinou aos seus filhos os grandes valores e princípios cristãos. Os filhos, apesar de não aceitarem como vinha da ordem do seu pai, o meu pai, eu contei ontem aqui, era alcoólatra, nada a ver com meu avô que nunca bebeu. Meu avô saiu na revista da Canção Nova, 62 anos de evangelização na região do Trairi. Todas as igrejas ali, olha, Santa Cruz não, Campestre, Tangará, Nova Cruz, Pacifica, Santo Antônio, a região foi meu avô. E eu falo isso com muito orgulho, apesar de ser do catolicismo. Eu preciso dizer que a integridade da pessoa, ela foi em todo o tempo exalar a mensagem do Cristo. Quando meu pai se afasta do evangelho, do princípio cristão, se envolve com bebidas, se desgraça nessa maldade, nessa mazela, um dia ele se encontra com uma pessoa que havia trabalhado com ele muito tempo, e ela era evangélica. Leva meu pai e minha mãe para um encontro de casais. Meu pai, no encontro de casais, retoma aquilo tudo que já existia no seu consciente, no seu inconsciente, sobre princípio cristão, que ele aprendeu os valores com seu pai. Passado o tempo, meu pai abandona o vício. É interessante que meu pai bebia, gente. Meu pai bebia ouvindo a Rádio Nordeste. Tem Rádio Nordeste aqui? Lá em Natal tem uma rádio muito forte evangélica, que é a Rádio Nordeste. Meu pai ficava bebendo ouvindo a Rádio Nordeste. Eu tenho que dizer que Deus em todo momento cuidava de nós. Meu pai passou a ouvir aquelas mensagens. Quando meu pai abandonou o vício, ele passou 9 meses ouvindo a palavra do Senhor para tomar a decisão por Cristo. Quando ele toma a decisão por Cristo, foi uma decisão tão consciente na vida dele, tão consciente. Hoje meu pai trabalha na obra do Senhor também. Deus poupou a vida do meu pai, usou de misericórdia. A partir daí, começa a existir alguns valores, não só do meu avô a meu pai, mas também do meu pai aos filhos. Então a gente passa a enxergar de que Deus, Ele tem o controle, Ele tem o domínio, Ele cuida de cada momento de nossas vidas.
Se você consegue fazer o raio-x da sua vida, você vai ver que, apesar das lutas, a mão do Senhor sempre esteve cuidando de cada um de nós. A segunda conclusão de Josué é de que Deus faz coisas que nós não podemos fazer. Olha como é que termina o versículo 3 e entra agora o versículo 4 e 5. Ele diz assim: dele Isaque. Abraão já não mais podia ter filhos. Isaque significa alegria, sorriso. Abraão já não mais poderia fazer até a sua descendência. E ele recebe de Deus o presente, a herança. Eu digo sempre para o meu, o herdeiro. Ele recebe de Deus o presente. E o texto continua. E a Isaque deu Jacó e a Esaú. A Esaú deu os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas das quais castiguei. Agora repita comigo. E depois tirei vocês de lá. E depois tirei vocês de lá. Deus faz coisas que nós não podemos fazer. A decisão de Jacó de ir para o Egito, o próprio Deus intervém na história e diz assim: mas eu tirei vocês de lá. Levei Moisés e Arão, castiguei a todos e tirei vocês de lá. A nossa história é uma perspectiva de vida, gente, de que somente Deus pode fazer coisas daquilo que nós não temos mais a condição de fazer. É um milagre, é o Deus do impossível do qual servimos. O pastor Isaías, lá de Natal, executivo da Ordem dos Pastores Batistas, não podia ter filho, nem ele, nem Daniela. E aí Deus abençoa anos depois. Quem é que nasce? Isaque. Presente de Deus. A alegria chegou no lar. Pastor Maninho, conhecido de alguns aqui em Mossoró, não podiam ter filhos. Maninho, Débora, é Débora? Não podiam ter filhos, aí Deus vai lá e manda o pequeno, não de uma forma biológica, adotiva, e o menino é a cara do pastor Maninho. Deus, ele faz coisas que nós não podemos. Se aquilo que nós podemos fazer não faz sentido construirmos algumas coisas em nosso favor, Deus faz todas as coisas das quais nós não podemos fazer. Deus é capaz de intervir na nossa história, cuidar de nós e também fazer aquilo que nós não poderíamos fazer. Um milagre que vem do Senhor. O meu pai, que era alcoólatra, se converter, era força dele? Jamais. O próprio Deus. Ele chega a uma terceira conclusão. A terceira conclusão é de que nós estamos vivos porque Deus nos dá os livramentos. Se nós estamos vivos, é porque Deus nos dá os livramentos. Olha agora o que é que diz o texto, versículo 6. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros, até o Mar Vermelho. Até o Mar Vermelho. Enquanto eu fui lá, castiguei os egípcios, tirei vocês de lá, vocês caminharam, e quando chegaram prestes ao mar, vieram os egípcios com carros de guerra, cavaleiros armados. Mas quando chegaram até vocês, vocês viram que eu sou o único capaz de dar os livramentos. Deus é o Deus que intervém na nossa história. Por isso que a glória é do Senhor, a glória não é do pastor Moab, nem do pastor Ramon, nem de nenhum de nós. Porque se fôssemos nós para escrevermos as nossas histórias, em pouco tempo, questões de dias, olhe lá de horas, já mudaríamos de planos. Deus, ele intervém na história do homem, ele intervém na história de uma nação, ele intervém na história da humanidade, de toda a terra, ele intervém na nossa história, porque ele cuida, porque ele livra, e ele é o Deus dos livramentos. Se chegamos nessa noite aqui, eu preciso dizer isso a você, é porque Deus nos dá os livramentos. Eu, outro dia, falando a respeito desse assunto, eu contei o testemunho do pastor Paulenberg. Abriu a porta, uma bala no braço.
Você quer olhar os noticiários, você vai ver que uma mulher no Rio de Janeiro, na maternidade, tinha acabado de dar à luz, uma bala perdida alcançou ela dentro da maternidade e matou a mulher. Aí você diz assim, como é que eu estou vivo nessa noite? É porque Deus te dá os livramentos. Essa é a conclusão de Josué e ele precisa passar aos novos. E nós não podemos perder essa verdade absoluta do Senhor sobre nossas vidas. Se estamos nessa noite aqui, ouvindo essa palavra, se estamos nessa noite aqui, ouvindo a mensagem do Senhor, meditando nas Escrituras, é porque Deus nos poupou até agora. Amém? Só que ele está dizendo assim, que existe uma quarta conclusão, uma quarta verdade. E ele vai dizer assim, que Deus nos dá os livramentos, e Deus é o Deus que responde orações. Deus é o Deus que responde orações. Olha o que é que o texto vai dizer. Versículo 7. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Vocês clamaram a mim. Apesar de eu ter contado o testemunho do meu avô paterno, eu fui criado na minha infância com a minha avó e meu avô da parte de mãe. Enquanto meu avô paterno, muito católico, os meus avós maternos, eles eram evangélicos, crentes, servos. Meu avô era diácono. A minha avó, crente no Senhor Jesus Cristo até o dia de hoje. E eu, criança, quando passava o final de semana com os meus pais, na verdade a sexta noite e o sábado, porque o domingo eu estava na igreja com os meus avós, e voltava, às vezes eu contava para minha avó, e eu dizia para ela, agora imagine a dor da minha avó, porque ela dizia assim, eu dizia, vó, pai bateu em mãe de novo, paiinho agrediu maninha, agora imagine a dor dessa mãe, de ouvir a mensagem do neto, de que a sua filha está apanhando. Ela sofria duas vezes, a mensagem do neto e a mensagem da filha. E ela não podia fazer nada. Mas sabe qual foi o princípio que ela me ensinou? É de que quando as coisas estavam difíceis, ela me levava para o lado da cama, se ajoelhava comigo e orava comigo. O princípio da oração. Deus é o Deus que responde orações. Se meu pai tomou um dia a decisão por Cristo, eu creio muito, foram os joelhos que estavam dobrados. Na minha vida, de infância até essa fase de adulto, eu passei 3 meses desviado do Evangelho. 3 meses, para nunca mais na minha vida. Eu vou usar uma frase filosófica de Amanda Marques, uma menina lá do Natal, que ela disse assim, Deus me livre de deixar Deus. Deus me livre de deixar Deus. Eu passei 3 meses desviado do Evangelho. Uma noite eu saí de casa, eu disse assim, vó, eu vou sair, eu chego aí umas 10h30 da noite no máximo. Eu morava já com minha avó, meu avô faleceu, e eu fui morar com minha avó depois. Nesse dia eu saí com uns colegas. Cheguei em casa, 4h15, 4h20 da manhã. A gente morava num condomíniozinho, um pátio muito semelhante a esse daqui da lateral da igreja. Pulei o portão, fui devagarzinho, com passada de lagartixa, bem devagarzinho, para ninguém ouvir nenhum barulho. Aquela chave que a gente vai botando pedaço por pedaço dela, que até o barulho da chave entrar faz muita zoada. Devagarzinho, abri a porta, e quando eu abri eu vi uma luz lá no final acesa. Eu disse, vó dormiu com a luz acesa. Vou devagarzinho até o quarto dela, e quando eu vou apagar, está minha avó ajoelhada. Eu disse, vó, sou meu filho, você chegou, graças a Deus, estou desde as 10 horas da noite orando por você. Eu preciso dizer a você de que Deus é o Deus que responde orações. Deus é o Deus que não está com os ouvidos tapados, quando há um coração contrito e quebrantado diante dele. Deus é o Deus que responde orações. Lá em casa, o herdeiro é o ministro de oração. Rian, meu filho. 4 anos, está ali ele. Rian, ele é um sucesso.
Eu vou ter que revelar um segredo agora para ele, gente. Eu vou falar em código que é para ele não pegar e vocês entenderem. Rian lá em casa, ele é o ministro da oração. Quando a gente vai comer, ele é quem diz: hoje é mamãe, hoje é papai, hoje sou eu. Se eu ou ela, ou Amanda, orar e não pedir a Deus pela crush dele, porque ele tem uma crush, ele tem uma menina que ele ama, ele já ora, que ele vai casar com fulaninha e vai morar na Rússia. Eu não posso dizer que é a menina porque é a crush dele, não é a minha, nem a sua. Então assim, ele ora. Se a gente orar pelo alimento, mas não orar pela menina, não vale a oração. Ele é o ministro de oração lá em casa. Então ele fica dizendo: faltou você orar por fulana, ore por fulana. E um dia a gente saiu da igreja. E ele disse assim: pai, eu quero comer um bauru, eu quero comer um lanche, um hambúrguer. Aí eu disse: filho, pai, não tem dinheiro. E a gente no carro. Quem conhece Natal, Bernardo Vieira, a gente seguindo na Bernardo Vieira. E parei no cruzamento. E ele ficou: pai, eu quero um bauru, eu quero um lanche, eu quero um lanche, quero um lanche. Ô filho, pai, não tem dinheiro. Só que eu não queria que ele comesse lanche. Eu queria que ele fosse para casa jantar. Aí ele disse assim: eu posso orar? Eu disse: pode. E eu estou dirigindo, a minha esposa de lado, ele na cadeirinha e meu irmão no banco de trás. Aí ele: Senhor Jesus, obrigado pelo dia de hoje. Abençoe papai, abençoe mamãe, abençoe minha vida, abençoe tio Juninho. E ele começa a falar todo momento de entrega dele, de oração. Aí diz assim: papai do céu, dê dinheiro a meu pai, para que ele tenha condições de comprar esse lanche para mim. Nessa hora, o Espírito de Deus me constrangeu de um jeito. Do jeito que eu parei no sinal, eu abri a carteira rapidamente, deu dinheiro para a mulher, ela jogou no colo dele. Aí ele ora, em nome de Jesus, amém. Eu disse: aí filho, Deus respondeu sua oração? Já tinha respondido, que pegou, alcançou o pai. Aí disse assim: não. Deus não respondeu não. Ele disse: não. Eita! Aí ele saiu ostentando R$50. Deus, Ele responde orações das quais vocês nem entendem. Mas o Espírito Santo de Deus, que habita nos santos, nos crentes, Ele leva ao Senhor as nossas orações e limitações. E Deus, por sua misericórdia, responde. Não importa a sua idade, é o grau de dependência, de entender de que Deus é o que pode responder, de que pode ouvir, de que pode trazer respostas, que pode fazer coisas que nós não podemos fazer. Rian, outro dia, procurou a minha avó e disse assim: Bisa, você tem balinha? Minha avó é um sucesso, conquista ele por uma balinha de iogurte. Eu disse: Bisa, você tem balinha? Eu disse: tenho não, meu filho. Eu disse: eu posso orar por você? Ela disse: pode. Aí ele orou, ela ficou constrangida, foi procurar, ela não achou 2 balinhas. Hoje a gente foi a governador de Serra Rosado. Daqui para lá, a gente disse: filho, está dizendo como não tem água, está tudo seco. E a gente começou a conversar com ele, e ele perguntando por que as árvores estavam tão secas. Eu disse: é porque falta água aqui. Eu disse: eu posso orar? Vamos orar com o Rian. Mas é sério. E ele orou no carro. Deus mande chuva para cá, faça chover para que a gente possa brincar com a água. Foi a oração da criança. Que me comove essa oração. Que me constrange essa oração. Porque às vezes nós não oramos ao Senhor. Porque às vezes nós não damos o devido valor de gratidão. Ontem à noite ele deitou na cama dele e disse assim: ei, ninguém orou aqui não. Eu disse: ore daí. Ele disse: não, é orar todo mundo junto. Pulou para a cama da gente. Aí ele ora. Nós precisamos viver mais a dependência e o diálogo com o Senhor. A conclusão de Josué é de que Deus responde orações. Deus está atento ao clamor da igreja. Deus está atento àquela mulher e àquele homem que se ajoelha diante do Senhor para apresentar as causas impossíveis. A conclusão de Josué é de que Deus responde orações. A quinta conclusão de Josué é de que Deus venceu
todas as nossas batalhas. Deus venceu todas as nossas batalhas. Olha o que é que o texto vai dizer, versículo 8 em diante. Vai dizer assim: eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês. Repita comigo assim, ó. Mas eu os entreguei em suas mãos. Mas eu os entreguei em suas mãos. Percebe que em todo momento da história é Deus dizendo o que Ele fez pelo povo. A conclusão de Josué é de que Deus venceu todas as nossas batalhas. Ele está dizendo assim: mas eu entreguei nas suas mãos, eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Avance comigo e faça a leitura a partir do versículo 11. Diz assim: depois que vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó, os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os fariseus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz com os 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que deram a vocês a vitória. Deus luta em nosso lugar. As vitórias, as conquistas vêm do Senhor. Meus irmãos, nós não podemos esquecer nunca de que tudo o que temos e tudo o que somos pertence a Deus. Eu faço sempre questão de relembrar isso nas minhas orações e ensinando a igreja que pastoreio, de que tudo o que temos e tudo o que somos pertence ao Senhor. Vem dEle. As conquistas é do Senhor. Se você passou no concurso público, não foi teu conhecimento, meu irmão, me perdoe, mas eu preciso dizer isso a você. Foi a mão do Senhor. Se você tem um emprego hoje, meu irmão, não é a tua experiência, é a mão do Senhor. Se você hoje é aposentado, não foi o teu mérito, foi a mão do Senhor. Existem milhares de pessoas mais inteligentes, mais competentes e mais necessitados e que não têm o que vocês têm. Não têm o que nós temos. As nossas vitórias, conquistas, vêm do Senhor. Nós precisamos atribuir a Ele. A glória é dEle. A excelência é dEle. A beleza de toda adoração é a Ele. Parece que nós reinamos um espírito egoísta, de autossuficiência, e nós entendemos que nós somos os bons, nós somos os competentes, nós somos melhores. E esquecemos que todas as vitórias, todas as conquistas foram vencidas pelo próprio Deus. Eu amo visitar locais que eu possa contribuir de alguma maneira. Mas todas as vezes que eu vou visitar algum desses locais, eu saio quebrado para reconhecer de que se não fosse Deus na minha vida, eu não seria nada. Semana passada eu fui pela 3ª vez a uma casa de acolhimento em Natal, orfanato da prefeitura. Eu fui com alguns jovens da minha igreja e de outras igrejas. Fomos visitar esse orfanato. Chegamos lá, a unidade 2, são crianças de 6 até 12 anos de idade, que já estão separadas judicialmente de seus pais. Às vezes a gente está assistindo TV, tem lá um programa, a propaganda do Ministério da Justiça dizendo assim: eu existo, me adote. São essas crianças desse orfanato. Algumas das que apareceram na TV são algumas do que eu visitei. Mas semana passada, quando cheguei lá no orfanato, eu vi uma criança de uns 7, 8 anos de idade, aprendendo a andar. Andava igual um macaco quando está sobre 2 patas assim, ó, com as mãos para cima. Aquilo me chamou a atenção, e ele mastigando um negócio e babando, uma ferida enorme na cabeça. E quando eu chego para perto dele, eu disse assim: olha, ele está mastigando, é um plástico. Os cuidadores botam um pano na mão, arrancam o plástico da boca dele. Quando vão lá, seguram ele. Ele não sabe andar, 8 anos de idade.
a ferida enorme, coisa mais horrível do mundo, na cabeça. E ele diz assim, ele chegou aqui tem 10 dias, a gente está tratando dele agora, não conhecemos ele direito, ele se chama Pedro, foi achado em Ponta Negra, a família abandonava, a família maltratava, e quando nós intervimos na casa, que arrombamos os portões e entramos na casa, ele estava amarrado dos pés à cabeça. A família cuidava em cativeiro, ele não sabe falar, ele não sabe comer, para ele tudo é comida, ele não sabe usar o banheiro, ele estava todo melado. Aí você diz assim, rapaz, que situação triste, deplorável. Meu irmão, poderia ser eu ou você. Se estamos aqui nessa noite é porque Deus nos deu a vitória de sermos o que somos. Por isso eu não posso atribuir a ninguém, eu não posso dizer que eu sou bom. Bom é o Senhor que usa de misericórdia na minha vida. Existem milhares de realidades longe das nossas. As meninas, quando souberam toda a história da criança do Pedro, começaram a chorar. Mas você seja forte, porque tem milhares de outros meninos aqui nessa mesma situação. Muitos outros do mesmo jeito. A cuidadora disse assim, ontem Pedro deu o primeiro sorriso. Eu disse, aí, assim, ganhamos o dia. 9 dias cuidando de Pedro, e Pedro não sabia fazer nada, e Pedro de repente deu o primeiro sorriso. Para ele foi a maior conquista, meu irmão. Para a vida de Pedro foi a maior conquista. E sabe quem é que eu posso atribuir essa conquista do sorriso? Ao Senhor, que usou de misericórdia e houve uma intervenção para cuidar dessa criança. Então precisamos sempre lembrar disso, de que a Deus pertence tudo o que somos e o que temos. Será que nós precisamos andar com aqueles adesivos no carro também no nosso peito? Propriedade exclusiva de Deus? Só que volta o texto para mim. Acompanhe comigo. Versículo 9. Fizemos o pulo do versículo 9. Vai dizer assim, quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra vocês, contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei da mão dele. Deus não só nos dá a vitória de bens materiais, Deus também nos dá as vitórias espirituais. Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele começa dizendo assim, bendito seja nosso Deus e Pai em Cristo Jesus, que nos abençoou com todas sortes de bênçãos nas moradas celestiais. Tu já é um abençoado por vida. A maior riqueza está nos céus, morada eterna. O irmão cantou aqui, experiência pessoal. Imagina, é mérito nosso? Não. O próprio Deus venceu a morte em nosso lugar. Jesus Cristo pagou o preço do pecado em nosso lugar. As vitórias estão no ambiente materiais, conquistas, mas também estão no ambiente espiritual. Aquilo que era para ser maldição terminou sendo bênção. Eu lembro que eu era adolescente, eu jogava bola com os meninos da rua. E a gente tinha um horário, eu não lembro o dia da semana, a gente tinha um horário na quadra próxima lá à nossa casa. E um dia eu saí da escola correndo, no final de tarde, fui em casa, troquei de roupa, botei o tênis e subi correndo a rua violentamente, parecia o Flecha. Vá! Quando eu vou chegando pertinho da quadra, eu vejo meus colegas tudo de lado de fora da quadra, a quadra acesa, ninguém jogando bola, e eu na cabeça correndo, vou ficar para a linha fora. Quando eu chego próximo, os meninos tudo sentados lá de fora. Sabe quando você está correndo daqueles pulinhos para parar? De tão rápido que você vinha? Eu disse assim, o que foi que houve? Eu disse, rapaz, olha ali na porta da quadra. Tem uma macumba. Tinha um prato de porcelana, umas velas roxas, outra azul, vermelha, umas maçãs, um negócio como se fosse um leite condensado em cima. Eles botaram ali, na hora que os adultos saíram, que a gente foi entrar, botaram. Todo de branco, chegou uma pessoa, todo de branco, botou esse negócio, um prato na entrada da porta. Ninguém tem coragem de passar. Assim, vocês vão perder o futebol por causa de macumba. Vocês não creem em Jesus, não? Eu disse, não, amor, ninguém mexe com macumba, não. Só vou mostrar a vocês que macumba não pega no nome de Jesus. Meti a mão no prato. Comecei a jogar vela em tudinho. Disse assim, para vocês nunca mais terem medo de... E comecei a jogar.
os meninos correndo. Aí eu peguei o prato de porcelana e fui jogar o contrário. Mas você sabe que quando um carro vem numa rua que tem uma criança do lado da calçada, quando o carro se aproxima, não é a hora que ele tem a vontade de atravessar? Já viram isso? Luan, um colega meu, eu joguei a maçã, as velas, tudo para o lado de cá. O prato eu fui jogar para um descampado. Luan teve a ideia de atravessar para o outro grupo. Mas o prato passou assim, ó. Eu disse, Luan, tu ia morrer de macumba, bicho. Não faz mais isso não. Depois eu fui pesquisar. E eu percebi na pesquisa tipos de feitiçaria. De que a maçã, a vela vermelha, a vela azul, o leite condensado em cima, tem um sentido espiritual para atrair adolescentes. Ei, pastor de jovens e adolescentes, auxiliares, líder do ministério, da mocidade, não deixe de orar pela juventude. Existem batalhas espirituais todos os dias. E se não for a mão do Senhor livrando a cada um desses, eles estarão mergulhando nas trevas. E nós precisamos assumir o papel de intercessores, de cuidadores, da autoridade do Senhor Jesus Cristo, trazer sobre ele palavras de bênção. Porque a palavra do Senhor diz assim: Deus nos deu os livramentos, Deus nos deu as vitórias, mas não só vitórias físicas, temporais, Ele também nos dá as vitórias espirituais. É importante estarmos atentos a uma vida de santidade, de intimidade com o Senhor. Pai, mãe, não desista de orar por seus filhos. Filhos, se vocês têm pais que ainda não são evangélicos, não deixem de orar por seus pais. O princípio da oração, de se dobrar diante do Senhor e apresentar a Deus o que é de Deus. A sexta conclusão de Josué. A sexta conclusão de Josué é de que Deus se antecipou às nossas necessidades. Deus, Ele se antecipou às nossas necessidades. Versículo 13 diz assim: foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Vocês moram em cidades que não construíram, comem de produção do campo que não foram vocês que plantaram. Tudo isso fui eu que dei a vocês. Eu não sei se vocês já viveram essa experiência da multiplicação. Acredito que aos mais velhos, sim. Mas aquele tempo que só tinha um frango e tinha que render a semana inteira. Aquele tempo que só tinha um pacote de feijão e tinha que dar para toda a família, longos dias. E o milagre da multiplicação. Deus, Ele está dizendo de que Josué diz, e a conclusão de Josué, é de que Deus se antecipou às nossas necessidades. A verdade do que tudo que temos e o que somos pertence ao Senhor, isso é uma verdade absoluta. Deus é o Deus que governa a sua vida, a sua casa e inclusive a sua despensa, a sua necessidade. E essa necessidade nem sempre vai ser o alimento, mas a necessidade todo mundo necessita, quer seja uma causa de relacionamento, problema entre pai e filho, problema entre esposa e esposo, problema entre irmãos, problema entre irmãos da igreja, problema de saúde. Deus é o Deus que se antecipa às nossas necessidades. Deus é o Deus que recupera, Deus é o Deus que traz renovo, Deus é o Deus que traz respostas das quais não esperamos, Deus é o Deus que faz coisas que nós não podemos fazer, Deus é o Deus que se antecipa às nossas necessidades. A nossa igreja, a primeira igreja Batista de Natal, tem um projeto social chamado ONG, Oficina de Sonhos. Oficina de Sonhos. Temos na dependência da nossa igreja, de segunda a sexta-feira, quase 100 meninos da comunidade, que participam de aula de karatê, taekwondo e de musicalização com orquestra. E um desses meninos, essa semana, segunda-feira, foi para um evento no domingo com a mãe, domingo passado. Chegou nesse evento, a mãe caiu da graça, começou a beber,
misturou álcool com cerveja e cachaça, ficou com a cabeça virada, começou a gritar ao filho, no meio de todo mundo. O filho leva a mãe para casa, no meio do caminho eles se desentendem, ele meteu um murro na mãe. Ele deu um diretaço na mãe. E aí a mãe queria tirar a vida. Estava envergonhada porque tinha entrado em pecado e que teve um desentendimento com o filho que resultou em tudo isso. Chamaram a polícia, teve todo um constrangimento. Na segunda-feira eu fui visitar essa família, visitar a mãe. Depois eu fui visitar a namorada do menino. O menino estava na casa de uma outra pessoa, já eram 11 horas da noite e eu consegui falar com ele. Na terça-feira, ele me manda uma mensagem dizendo assim: pastor, eu ouvi o seu conselho, conversei com minha mãe, pedi perdão e ela me pediu perdão, já estou em viagem para a competição, e olha o que é que ela me mandou. E ele manda um print da conversa com a mãe, ela dizendo: filho, me desculpa por todos os meus erros, eu te amo, que Deus te abençoe. Deus, Ele se antecipa nas nossas necessidades. O que na segunda-feira era desejo de morte, amanheceu a terça-feira em ambiente de vida. O pastor Edson, que é o pastor titular da igreja, ele está de férias. O ministro Edson, que temos o pastor Edson e o ministro Edson, era aniversário dele na segunda-feira. A zeladora da igreja me ligou desesperada, fez: pastor, eu sei que hoje é sua folga, mas no nome de Jesus, a irmã está querendo tirar a vida dela, está acontecendo um caos na casa dela. E a gente vai, tudo aquilo que eu absorvia, no final eu posso olhar e dizer assim: se não fosse a mão do Senhor, nada disso tinha acontecido. Teria acontecido morte, teria acontecido destruição para o resto da vida daquele jovem. Mas a gente começa a entender de que Deus, quando se antecipa às nossas necessidades, significa de que Ele cuida de cada detalhe de nossas vidas. E a última conclusão de Josué, e a gente está encerrando, é de que Deus é o único merecedor de adoração. Ele vai dizer assim: olha, agora temam o Senhor e sirvam ao Senhor com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses dos seus antepassados, que eles adoravam além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus cujas terras vocês estão vivendo. Mas ele está dizendo assim: mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma vida para a glória de Deus é a vida que reconhece do Senhor o cuidado, reconhece do Senhor de que Ele faz as coisas que nós não podemos fazer, reconhece do Senhor de que se nós estamos vivos é porque Deus nos dá os livramentos, reconhece do Senhor de que Ele é o Deus que responde às nossas orações, reconhece do Senhor de que Deus é quem vence todas as nossas batalhas, reconhece do Senhor de que o Deus que qual servimos se antecipa às nossas necessidades, e reconhece do Senhor de que Ele é o único merecedor de adoração. Essa é a vida para a glória de Deus. É a vida que transparece a beleza do Senhor. Amanhã de manhã a gente vai estar falando aqui, e à noite também, sobre esse caráter que vem de dentro para fora. Como que nós podemos apresentar a glória de Deus nesse tempo, nessa sociedade. Por que temos esse dever de apresentar a glória do Senhor? Por que temos o privilégio de apresentarmos a glória do Senhor? Mas a última conclusão de Josué: Deus é o único merecedor de adoração. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor nesse momento?
Curva sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria que nesse momento fosse um momento seu e de Deus. Enquanto você vai estar ouvindo o som, o instrumento, o momento da melodia, eu queria que você rapidamente fizesse uma análise da sua vida. E se você consegue reconhecer de que existem pessoas em situações mais difíceis do que a sua. E se você consegue reconhecer e atribuir a Deus tudo o que você tem e o que você é, diga isso ao Senhor nesse momento. Porque essa foi a conclusão de um homem cansado e experiente, como Josué. Mas essas verdades não têm idade para penetrar no coração. São verdades que nós vivemos, que nós experimentamos, mas que no final, para que a glória do Senhor seja ainda maior em nossas vidas, precisam ser externalizadas. Ore ao Senhor e diga ao Senhor o quanto que Ele é importante na sua vida. Faça uma análise de reconhecimento da dependência de Cristo Jesus. Enquanto você ora, eu quero fazer um convite todo especial. Se você está aqui nessa noite e ainda não confessou a fé em Cristo Jesus como suficiente Salvador de sua vida, eu quero fazer um convite especial a você nessa noite. Que você faça um sinal com uma de suas mãos. Queremos orar por você. Se você entendeu a mensagem e entende de que não pode escapar do cuidado de Deus sobre você, de que você é totalmente dependente do Senhor, faça um sinal com uma de suas mãos. Nós queremos orar por você. Se você está desviado e distante do Senhor, e quer nessa noite tomar uma decisão de reconciliação com Cristo, queremos orar com você. Queremos dizer ao Senhor o quanto estamos alegres pelo ato dele em nossas vidas. E por fim, eu quero fazer um convite a todos que têm uma causa para entregar ao Senhor, uma causa que está além das suas forças, a vir aqui à frente que nós queremos orar com você. São as mães que têm seus filhos desviados, são os pais que estão com seus filhos longe do Senhor. Nós queremos orar com você nesse momento, porque nós entendemos nessa mensagem que Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que responde orações, Deus é o Deus que intervém na nossa história, Deus é o Deus que muda a nossa história, e Deus é o Deus que faz tudo novo de novo. Nós queremos orar com vocês. Tem mais alguém que quer vir aqui à frente, apresentar ao Senhor e dizer assim: Deus, a causa já não tem mais como eu resolver, agora eu dependo do Senhor. Se você está entendendo essa mensagem de dependência do Senhor, de que a glória de Deus vai ser manifesta na nossa vida e em nosso meio, nós queremos orar com vocês. Como igreja, esse é o clamor da igreja. Esse é o momento onde a igreja apresenta a Deus as nossas limitações e pede a Ele o auxílio, a extensão do seu cuidado sobre nossas vidas. Estenda suas mãos em direção a esse local. Cada família aqui representada. Deus conhece todas as lutas que eles estão passando. Deus sabe todas as necessidades deles. Deus sabe quais são as causas. Mas eles estão reconhecendo a dependência do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, nós oramos ao Senhor no nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, apresentar ao Senhor todas as nossas limitações. Deus, as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas causas, Deus, que estão além de nossas forças, que nos sufocam, que nos trazem, ó Deus, tanto arrepio e dor na alma.
Deus, nós não queremos mais estar analisando onde foi que erramos. Nós entendemos, ó Deus, que nós dependemos do Senhor. Então, Pai amado, no nome de Jesus, visita cada família nessa noite, visita cada lar nesse local, cada lar representado aqui, ó Deus, nessa noite. Que a Tua paz, a Tua mão esteja sempre presente na vida de cada um de nossos irmãos em Cristo. Que todos os dias de nossa vida a Tua mão esteja nos poupando do mal, nos livrando, ó Deus, do homem mau, nos livrando daquilo, ó Deus, que nos persegue, das ameaças, das ciladas de Satanás. Deus, tem misericórdia de cada um de nós. Mas, Deus amado, nós queremos apresentar ao Senhor essas famílias que aqui à frente vieram. O Senhor sabe, Deus, quais são as causas delas. O Senhor sabe, Deus, quais são as dores, aquilo que tem tirado o sono, aquilo, Deus, que tem trazido conflito para a sua alma. Deus, no nome de Jesus, traz a resposta para cada um deles. Responde o clamor do Teu povo. Tem misericórdia do Teu povo. Que a Tua graça seja derramada dia após dia sobre cada um de nós. Mas nessa noite, Deus, apresentamos nossos irmãos em Cristo, para que ainda hoje, Deus, ainda hoje, nós possamos enxergar a esperança em Cristo Jesus, que os nossos olhos possam contemplar, e que muito em breve, Deus, nós possamos ter testemunhos, respostas de orações, assim como a Tua palavra falou, de que quando estavam no momento de aflição, no momento onde não tinham mais para onde fugir, não sabiam mais o que fazer, clamaram ao Senhor. Nessa noite clamamos a Ti, pedindo socorro. Deus, visita cada família que aqui à frente veio, sonda os corações e responde, Deus, conforme a Tua vontade. Nós oramos assim, Deus amado, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos.